quem não conhece aqui, é o Fernando Chiavenato, taxidermista, grande amigo, e me trouxe um presente hoje, né? Pois é. Me trouxe um presente, e eu queria saber como que você entrou nessa. Você parece ser um louco, porque na época que você começou, ninguém no Brasil fazia isso, poucos. E você entrou num ramo totalmente, numa área diferente, né? Na verdade, tudo começou porque eu sou biólogo e a taxidermia era meu hobby no final de semana. E a coisa automaticamente foi tomando corpo, eu não conseguia pensar em mais nada, não conseguia fazer outra coisa. Eu digo até hoje, todo dia é meu primeiro dia de trabalho. Então, é uma paixão voltada a isso. Só que ao mesmo tempo, como eu não tenho um lado artístico desenvolvido, eu sofro muito para fazer minhas peças. Então até que ele chegue até você dê ou não aprovação, eu fico sofrendo constantemente até entregar a peça. Você desenvolveu uma técnica muito especial. A verdade, eu tive que adaptar. Você é um caçador do mundo, você sabe. Por exemplo, a técnica no mundo hoje das grandes taxidermias é você destacar veia, músculo, e para isso você afina muito a pele, não é verdade? Exatamente. Só que isso, sendo confeccionado na África, um lugar seco, é tranquilo. Agora o cara manda a peça para o Rio Grande do Sul, com umidade, pele fina, essa peça vai ter uma vida útil muito curta. Então o que eu tentei fazer é pegar a linha americana, a técnica americana, e adaptar às condições brasileiras. Entendi. Só para poder ter um pouco mais de vantagem, né, na técnica. E a técnica que você usou aqui no meu leãozinho? Veja, a princípio ela tem garantia permanente já. Eu, além do coração, coloquei o que é de melhor no seu leão. Então a gente tem um trabalho assim limpo, totalmente limpo, um curtimento muito bem feito e com opções de refazer a peça. Se um dia você falar, Fernando, não gostei, vamos mudar a posição, hoje eu já tenho condições a gente remontá-la. Não sabia, que legal. Para poder sempre ter uma opção, né? Então é isso, e assim, você é meu amigo, sabe, a gente nada contra uma correnteza cultural no Brasil, então você, de fato, mata um leão por dia para poder... Acho que você mata vários por dia. É verdade. Ele mata vários por dia para poder chegar nesse nível aqui. Entendeu? Mas me conta uma coisa, eu queria saber qual foi o seu primeiro animal que você fez. O meu primeiro animal foi um touro chamado Fajardo, vivo, ou antes do seu falecimento ele tinha 1,2 toneladas. Foi um ícone da raça Nelore, e aí eu já me joguei nesse projeto, né, como um desafio, e deu certo. Aí a coisa foi crescendo. E hoje estamos aí, né, Ricardo? Estamos aqui juntos. E eu querendo saber como é que foi a caçada do leão, que você não me contou até hoje. Bom, a caçada do leão foi assim. Como eu caço muito da Namíbia, o meu amigo me ofereceu essa caçada, que é na África do Sul. É Kalahari, chama. É uma fazenda especializada em caça de leão. Você chega lá, dorme tranquilo, porque a viagem é muito cansativa, demora mais ou menos umas 6 horas, de 6 a 7 horas com paradas para chegar, né? E quando você chega na fazenda, o pessoal te recebe muito, mas muito bem, né? Você é recebido lá muito bem. Sim. Você dorme tranquilo, vê qual vai ser a estratégia, discute com os guias e tal. Porque o leão, você sabe, ele não é um animal muito ativo que ele fica rodando, né? Dependendo do tempo, do calor, ele descansa. Isso, né? Isso é normal do leão. Então a gente faz essa estratégia. Entrando na área que está o leão, os rastreadores já começam, eles sentam na frente do carro para olhar onde tem rastro novo. Detalhe,
Nada fácil, porque Não. ali é areia Não. e são várias panelas, milhares de panelas redondas, e ele Milhares. consegue achar o rastro fresco. Exatamente, eles conseguem achar o rastro fresco. E aí pronto, vamos chegar perto do leão. Então vamos lá, desce do carro e vamos andando. Anda aí 1 quilômetro, 1,5 km, vai andando atrás do leão. Você vê o leão, tá, mas você não tem uma condição de tiro perfeita. E eu atiro de arco e flecha, né? Então eu tenho que ter um lugar aberto para mim poder atirar e chegar numa condição entre... Eu tinha treinado para até 50 metros, né? Mas o cara falou, não, o raio do leão, você pode chegar até uns 30 metros. Isso. Passando desse raio, fica Arriscado. arriscado. Chegamos lá, tal, o leão ficou meio assim, ressabiado, tal, saiu fora e se mandou. E você teve que procurar uma posição de paleta. Eu tive que procurar, mas eu não consegui fazer o tiro nessa hora. Porque o leão, ele levantou e foi embora. Tá? E aí a gente tem que esperar um pouco para não irritar o leão, né? Porque aí ele vai realmente te atacar. Sim. E aí envolve umas 5 pessoas que estão junto com você, né? O que estava comigo era 2 atiradores, tinha 2 pessoas filmando, tinha o pessoal da fazenda junto. E nesse momento a gente tem que ter calma. Sim. O que é importante você comentar com o pessoal é que numa condição dessa, em área aberta ou área fechada, a condição é a mesma. É a mesma. É a mesma. O grau de facilidade ou dificuldade não existe. Ela é um momento entre você, sua flecha e o leão. Não, e o leão vira seu guarda. Sim, claro. Né? É seu guarda. Se ele sentir alguma coisa, ou se você chegar perto, muito perto, ele vai te atacar. Claro. E aí vai, estuda o leão, vê onde que ele fica e deixa ele um pouquinho acalmado. Né? Aí volta no dia seguinte e começa tudo de novo. Nessa hora que deu certo. A gente chegou, fez a aproximação dele a mais ou menos uns 30 metros. Eu consegui dar um tiro que eu achei que foi muito bom. Porque na verdade ele fica debaixo de uma árvore, ele não anda no calor. É um animal que anda de noite. Né? Mas quando tá mais... o clima está mais ameno. Né? E um detalhe, para justificar, eu deixei na montagem a marca na pele para você saber onde você acertou. É mesmo? Deixei. Bacana. De uma forma discreta, E mas você o sabe. tiro foi bom? Excelente. Esse foi coração? Foi coração? Foi quase. De quarter-side. Foi muito bom. Tanto é que eu acho que ele não levantou depois disso. Não, ele levantou. Foi o seguinte, eu dei o tiro. Na verdade foram 2. Eu dei 2 fechadas. Um ele estava deitado e eu atirei nele. Eu acertei exatamente onde o cara falou. Só que a flecha, como ele está deitado, não varou, né, totalmente, mas ficou nele. Quando ele olha a flecha grudada nele, ele dá um pulo assim e morde a flecha, ele destrói a flecha. E aí ele fica meio ressabiado olhando para você e abanando o rabo. Você sabe que quando ele começa a abanar o rabo, é que ele quer te atacar. E aí imediatamente eu já estava com a segunda flecha, já emendei a segunda flecha e ele ainda quis, né, mas aí ele sentiu que ele já estava, não estava bem, e aí ele resolveu sair fora, aí andou poucos metros e caiu. Agora você me contou. Parabéns, lindo. Prazer te contar essas caçadas para você sendo também um arqueiro. Aprendiz, né? Mas... Não, aprendiz nada. Um ótimo arqueiro aqui. Imagina. Muito melhor taxidermista, claro. Nessa grande área que o seu leão estava, você recebeu informações se estava solto só ele? Não, Tinha na mais. verdade tinha mais 2. Ou seja,
Você estava ali focado no seu, mas poderia ter outro. Poderia com certeza ter outra coisa. Chacal é um mamífero onívoro, predador, e ele é encontrado no continente africano. Eu estava num blind esperando um springbok nessa fazenda vizinha do meu amigo, perto de Windhoek, e apareceu 2 chacais. O chacal é um animal muito odiado pelos fazendeiros porque passa raiva para outros animais. E consegui um tiro muito rápido nele, o tiro foi muito rápido e acabou morrendo. Aconteceu uma coisa muito interessante, eu atirei com o Nock que acende, né, no turno Nock, e eu fiquei procurando, achei a flecha e tal, e não consegui achar o Nock. E acabei vendo que tinha uma parte iluminada no bicho, eu acabei olhando direitinho, a gente acabou retirando o Nock de dentro dele. Mais tarde, nesse mesmo blind, apareceu esse pato. Não resisti.